Bom, meus caros, para falar um pouquinho sobre risco, deixa eu desenhar para você aqui um gráfico para explicar melhor como funciona essa análise de risco. Nós já falamos isso aqui em sala de aula, mas vale a pena a gente recordar. Pensa aqui um gráfico onde nós vamos falar sobre o risco, vamos colocar o risco aqui nesse eixo, então risco, e desse outro lado nós vamos falar aqui sobre a diversificação da carteira. Diversificação da carteira quer dizer você colocar vários papéis diferentes, vários títulos diferentes, vários produtos de investimento diferentes, então, para tentar minimizar o risco da minha carteira. Por exemplo, se eu percebo que está com uma crise no ambiente de petróleo e eu tenho só Petrobras, eu estou lascado, porque eu vou perder dinheiro. Mas se eu tiver Petrobras, além de Petrobras eu tiver Banco Bradesco, BBDC, que é o Banco Bradesco. Além disso eu tenho aqui, vamos pegar um outro aqui, vamos pegar a Vale, que é uma companhia de exploração de minério. E pego outras empresas. Mas repara que aqui eu já não tenho um risco muito concentrado, porque de um lado eu tenho a Petrobras que é do setor de petróleo, ela pode cair o valor das ações, mas eu dou uma olhada ali, eu tenho o Bradesco que está valorizando e tenho o Vale que está valorizando. Ou ainda, se a Vale cai, eu tenho o Bradesco e o Petrobras que podem segurar. E quanto mais ações eu tiver de áreas diferentes, mais eu pulverizo o meu risco. Então, mais o meu risco cai. Bom, até certo ponto, né? Você vai perceber, na verdade, que o gráfico faz mais ou menos, aliás, faz exatamente este movimento aqui. Ele vai fazer o seguinte: quanto maior o número de ativos que eu tiver, lembrando, estou crescendo para cá, então quanto maior o número de ativos que eu tiver, mais cai o meu risco. Então cai o risco. Só que você percebe que ele vai chegar num ponto que o risco vai estabilizar. Não adianta eu ficar acrescentando mais ativos aqui, que vai chegar num momento que não vai fazer diferença nenhuma. Isso vai acontecer porque já existe um risco que não varia, um risco que faz parte da economia, um risco que a gente vai chamar aqui de beta, que é o risco que nós chamamos de não diversificável. Não adianta eu tentar diversificar que não vai mudar. Não importa se eu vou colocar 1, 2, 3, 10, 1 milhão de ativos, ele vai chegar num ponto que eu não vou conseguir mais diversificar, porque isso é inerente à economia. É um risco que a gente chama de sistêmico ou sistemático, não depende da economia. Esse outro risco que nós estamos vendo aqui, que a gente até aprendeu a calcular em sala de aula, é o risco que a gente chama de sigma. É um risco que a gente chama de diversificável. Eu posso ir diversificando ele, que ele vai diminuindo. Eu vou colocando ativos de áreas diferentes da economia, tudo bem, ele vai garantindo uma redução do meu risco. Mas chega no momento que não tem o que fazer porque tem o risco não diversificável. Esse risco aqui também é chamado de não sistemático, ok? Então só toma cuidado para você não confundir. Mais uma vez, esse beta é o risco não diversificável, ele faz parte da economia, é sistemático. O sigma é um risco diversificável, ele não faz parte da economia, ele faz parte dos ativos que eu escolhi. Os dois juntos fazem o risco do meu negócio, o risco total. Risco total. Você deve ter reparado, por exemplo, que a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, desde que surgiu esse problema da crise da Covid-19, crise da Covid-19, a Bovespa inteira despencou. Você vai ver que em um determinado momento todas as ações do Ibovespa despencaram também. E isso aconteceu porque o ambiente estava ruim. Você vai reparar que quando o ambiente estiver melhor, quando o Bovespa toda vai subir, você vai ter, no modo geral, uma tendência de alta das ações. Mas vai ter uma ou outra ação que vão acabar oscilando de um jeito diferente, elas vão ficar para cima ou para baixo. Mas é isso que a gente tem que entender a respeito de risco, ok? Então esses são os dois riscos importantes que nós temos. Agora, é importante a gente lembrar que esses riscos são influenciados por várias coisas. Quando a gente fala de risco diversificável, nós temos várias influências. Eu vou citar algumas aqui para vocês e você deve ter reparado ao longo dos nossos bate-papos, nas nossas aulas, que eu falo de diversos riscos. Então, vamos colocar aqui alguns riscos para você. O primeiro risco importante que nós temos na empresa é em relação à credibilidade, em relação à reputação. Então, se é uma empresa que polui o rio, é uma empresa que usa trabalho análogo à escravidão, que não usa produto certificado, etc., não vou confiar nela. Então, uma empresa que tem uma reputação muito ruim.
Também uma coisa que vocês estão muito acostumados na contabilidade diz respeito aos demonstrativos de fluxo de caixa, a DRE, demonstração de resultados e exercícios, ou dos exercícios, e você vai reparar que as empresas podem mostrar uma maior ou menor consistência em relação à origem e destino dos recursos. E nós vamos reparar também que nós temos outras características, como por exemplo as características de fluxo de caixa, as características operacionais, as características financeiras de modo geral da empresa que comprometem o fluxo de caixa e, portanto, a geração de valor para o acionista, a geração de lucro, ok? Então isso é o que a gente avalia dentro de cada empresa do ponto de vista diversificável. Agora, quando nós falamos do ambiente sistemático, é tudo aquilo que nós conversamos o tempo todo. Basicamente, nós temos aqui uma questão relacionada ao tripé macroeconômico, que nós vimos na nossa revisão um pouquinho antes. Nós temos as características também de reputação, mas agora em relação ao governo. Então, se o governo não é transparente, então, se o governo não honra seus compromissos, se o governo não garante os contratos, etc., nós temos os problemas que podem comprometer o nosso negócio. E nós temos também em relação às instituições. Quando falamos de instituições, nós estamos falando basicamente das regras do jogo. Nós estamos falando aqui de instituições formais, que são as regras, de informais, que são os hábitos, como as pessoas se comportam, se as pessoas são corruptas, se elas sonegam os impostos, etc. Em outras palavras, quando nós falamos do beta, do ambiente sistemático, nós estamos conversando também sobre o mercado, ou como o mercado prefere chamar, o ambiente de negócios. Então, o ambiente de negócios é o que é classificado pelo beta. Ok? Então, para eu identificar os riscos do mercado, eu tenho que olhar tanto o risco diversificável, que é inerente à própria empresa, que vocês passam um curso de ciências contábeis estudando a fundo, né, o detalhe da empresa, e o beta, que é o risco sistemático, não diversificável, que é o que a gente está estudando agora em mercado de capitais. É isso aí, moçada. Um abraço e até a próxima.